Olá, meus irmãos. Bom dia. Hoje eu estou no bom dia com vocês, mas da forma que vocês acharem melhor para estar fazendo a continuidade dos estudos. Estamos falando do livro do Céu e Inferno de Allan Kardec, sobre Justiça Divina conforme nossa doutrina espírita, por Herculano Pires, e João Teixeira de Paula. Então nós estamos na parte falando do inferno realmente, o tema é o inferno, e nós estamos falando das categorias de religiosidades para entender, falou do inferno cristão que imita o pagão, falamos do quadro do inferno pagão, falamos dos limbos, falamos Teve uma história que o nosso irmão nos descortinou, falando de todo o sofrimento dos deuses, de tantos poderes, como a todos irão habitar mesmo em colônias, em zonas inferiores. E eu vou falar do quadro do inferno cristão, de todos nós cristãos, seguidores de qualquer tipo de doutrina, que a gente se faz conexão com o Criador, e tentar falar pouco, porque o tema é compridinho, Então, antes de Deus nos permitir, os benfeitores espirituais que nos acompanhem, que possamos, no amor de Deus, no amor de Maria de Nazaré, fazer as nossas leituras com maior compreensão da forma que a gente entende. Tem muitos nomes aqui de deuses antigos, históricos, de séculos, que são umas compreensões lá que a gente tem que voltar na história e rever algumas coisas, que aí cada um vai procurar e descortinar da forma que achar melhor, mas já agradecendo a oportunidade de poder fazer os nossos estudos. Que assim seja, e vamos à nossa leitura. O quadro do inferno cristão. Resumimos nas citações seguintes as opiniões dos teólogos sobre o inferno. Essa descrição, tendo sido tirada dos próprios autores sacros e da vida dos santos, pode ser considerada tanto melhor como a expressão da fé ortodoxa desse assunto, quando é todo instante reproduzido com algumas pequenas variantes nos sermões e nas instruções pastorais. Então está falando do quadro do inferno cristão. Os demônios são espíritos puros, pois os condenados presentemente no inferno podem também ser considerados como espíritos puros, desde que somente a sua alma desceu lá e os seus restos mortais devolvidos à terra se transformaram incessantemente em relva, plantas, frutos, minerais ou líquidos, passando inconscientemente pelas metamorfoses da terra, da matéria. Mas os condenados como santos devem ressuscitar no último dia e retornar para não mais perder os corpos carnais, os mesmos corpos que foram conhecidos quando vivos. O que distinguirá um dos outros é que os eleitos ressuscitarão em corpos purificados e radiosos, e quando os condenados em corpos imundos e deformados pelo pecado, assim não haverá mais infernos, somente espíritos puros, mas os homens semelhantes a nós. O inferno é, portanto, uma região física, geográfica e material, desde que será povoada por criaturas terrenas com pés, mãos, bocas, línguas, dentes e orelhas, olhos semelhantes aos nossos, com sangue nas veias e nervos sensíveis à dor. Onde está situado o inferno? Alguns doutores os colocam nas próprias entranhas da terra, e outros, então não sabemos que planeta. A questão foi resolvida sem nenhum concílio. Ficamos, nesse caso, reduzidos a 100 explicações. A única coisa que se afirma é que o inferno, onde quer que ele seja situado, é um mundo constituído de elementos materiais, mas um mundo sem sol,
sem lua, sem estrelas, muito triste, mas desprovido de todo o princípio da aparência do bem, como não acontece nas regiões mais inabitáveis deste mundo em que pecamos. Quer dizer, cada um descortina o inferno da forma que acha melhor na sua religião, né? E nós sabemos aqui pela nossa doutrina, né, que são zonas inferiores com muita dificuldade, né, que tem o Vale das Sombras mesmo, onde os espíritos vão lá, que nós, da doutrina, achamos não, temos a certeza que todos vão ser restaurados com o tempo, né, e não com essa ressuscitação de corpos verdadeiros, né, nós vamos voltar com essa mesma matéria física, né, como a gente viu aqui, né, que acha que os santos voltam com os mesmos corpos. Isso é inadmissível, porque o corpo perece, né? Então a forma de inferno é conforme cada doutrina vai descortinando para cada um, né? E a fé de cada um vai mostrando o caminho. E vamos continuar. Os teólogos mais sérios não se atreveram a figurar como faziam os egípcios, os indianos e os gregos, todos os horrores dessa região. Limitam-se a nos indicar como uma amostra pouco que as escrituras revelam. O lago, o fogo do enxofre, do Apocalipse, os vermes de Isaías, esses vermes que devoram eternamente o cadáver do Tofel, e os demônios atormentados, os homens que conseguiram levar à perdição, e os homens chorando os ranger de dentes, segundo as expressões dos evangelistas. Então a gente fala, né? Fala do fogo do inferno, fala do lago do fogo que tinha mesmo, que a gente vê dos deuses antigos, né? Que habitam aquilo. A gente lembra até que, como nosso irmão falou, né? O Kleber, das zonas inferiores, falando dos abismos lá, que a gente sabe que tem abismos, né? Que são essas zonas inferiores, onde habitam feras de várias... Claro, tem os infernos dos horrores mesmo, com certeza, porque a gente vê tanta maldade aqui na Terra, que ainda mesmo assim, com tudo isso que os deuses mostraram, do fogo do inferno, daqueles vales sombrios, dos limbos, onde tem o fogo, o enxofre, onde ficam aqueles espíritos que ficam lá felizes de ver aqueles que chegaram para eles ficarem lá atormentando. A gente sabe que por causa de tanta maldade, vai para essas zonas inferiores, né? Então nós temos que saber que na nossa doutrina ela descortina de uma forma mais clara e ampla, que Deus não vai deixar a gente sofrendo pela eternidade. Claro que vamos fazer jus das nossas maldades, mas vai ter um tempo de restauração, pode ser séculos, anos. Muitos ficam em vales de sofrimento por muitos séculos, né? Então, principalmente esses que vão para esses vales sombrios, né? Como eles falam, que as aves de rapina, tudo aquelas pessoas, minotauros, tudo aquelas coisas existem na espiritualidade, nessas dimensões. Então é muito... a gente não tem muito o que acrescentar, porque tem pessoas que não estão preparadas ainda para entender que existem essas zonas muito inferiores, de muito sofrimento. Que não tem só céu e inferno, o inferninho pouquinho e céu todinho, não. Tem dimensões e moradas de muitas evangelizações, de muitas habitações, de muita moradia de conduta de cada um ser que vai partir para a espiritualidade, né? Santo Agostinho não concorda com essas penas físicas, sejam simples imagens de penas morais. Ele vê num lago realmente de enxofre vermes e serpentes verdadeiros apegando-se em todas as partes dos corpos dos condenados e juntando as suas mordidas e queimando-os no fogo. Ele pretende, segundo o versículo de São Marcos, que esse fogo estranho, embora material como o nosso, agindo sobre os corpos materiais, os conservará como sal, conserva a carne de animais sacrificados. Mas os condenados sentirão esse fogo que queima, sem destruir e que penetrará sobre a sua pele. Eles ficarão encharcados e saturados em todos os seus membros, na medula dos ossos e na pupila dos olhos, bem como nas fibras mais ocultas e mais sensíveis do ser. A cratera de um vulcão, se nela pudessem atirar-se, seria para eles um lugar de refrigério e descanso.
E assim falam com toda a segurança os teólogos mais tímidos e mais discretos e reservados. Não negam, aliás, a existência do inferno e de outros suplícios corporais. Dizem apenas que não possuem conhecimento suficiente para deles falar de maneira positiva, pelo menos como podem fazer sobre o horror do suplício, do fogo e dos vermes. Mas há teólogos mais espertos ou mais esclarecidos que descrevem o inferno com mais detalhes, mais variados e mais precisos, embora não saibam em que lugar e no espaço está situado o inferno. Há santos que o viram, não foram até lá como a lira nas mãos de Orfeu, ou de espada em punho como Ulisses, mas transportados em espírito. Santa Teresa pertence a esse número. Então ele fala, né, que nem os teólogos conseguem descrever a imensidão de várias moradas no inferno, de várias dimensões, né? De toda, a gente fala do abismo, né? Que é essa zona mais sombria, como eles falam, que é os limbos, né? Que ficam nas profundezas da terra, no submundo, submerso nessas dimensões. Então a espiritualidade nos dá essa consciência, né? E eles falam que lá é um lugar de horrores, né? Que tem que sofrer, que eles não têm a dimensão de explicar como isso acontece. A gente vê pela conduta de cada um, né? De tanta maldade. Essas pessoas que matam, decepam, esquartejam, vocês acham que elas vão em que dimensão? Uma dimensão infernal, de vale sombrio, nos abismos, nos submundos terrestres, né? Para que eles entendam essa condição de tanto mal que eles fizeram. E lá trabalham muitos espíritos que gostam dessa maldade, porque eles se sentem poderosos para dominar, como o nosso irmão falou, né, o Kleber, nas leituras. Eles vêm daqui enraizado como poder de chefe, de cuidar do mal, que eles continuam na maldade, das barbáries, né? Então, por isso que eu falo, todo estado evolutivo é permitido por Deus, por nós fazermos o mal. Porque Deus quer que a gente se restaure. Deus quer que todos os deuses infernais, espíritos que estão vagando lá nas profundezas, se restaurem. Então, para Deus, isso é inadmissível saber que não tem uma oportunidade. Mas nós espíritas sabemos que, graças a Deus, terá. Tempo certo para cada um. Tem-se a impressão, no relato de Santa Teresa, como fala aqui, que há cidades no inferno. Ela viu ali, pelo menos, uma espécie de rua comprida e estreita, como tantas que existem nas velhas cidades. Entrou na rua, andando com horror sobre o terreno pantanoso e fétido, cheio de répteis monstruosos, mas teve a sua marcha sustentada por um muro que fechava a saída. Neste muro havia um nicho ao qual Santa Teresa se recolheu sem saber como isso aconteceu. Era, diz ela, um lugar que lhe estava destinado se abusasse, durante a vida, das graças que Deus lhe concedia em sua cela de Ávila. Logo foi introduzida com espantosa facilidade nesse nicho de pedra, viu que não podia sentar-se nem deitar-se, e nem mesmo manter-se em pé. Menos ainda poderia sair dali. Esse horrível mundo começou a fechar-se sobre ela, envolvendo e prendendo-a como se fosse faces de nichos, como se as faces dos nichos fossem animadas. Parecia-lhe que se asfixiavam, estrangulavam-a, e ao mesmo tempo que a esfolavam viva e retalhavam em fatias. Sentia-se queimar e experimentava simultaneamente todas as formas de angústia. Nenhuma esperança de socorro. Tudo ao seu redor era trevas, mas, através dessas trevas, ela ainda percebia, com assombro, a horrorosa rua em que estava alojada, com toda a imundície, e também que lhe era intolerável como o aperto da sua prisão. Esse não há dúvida apenas de um cantinho do inferno. Outros, viajores espirituais, foram mais favorecidos.
Viram o inferno, grandes cidades inteiramente incendiadas, Babilônias e Nínive, e a própria Roma, com seus palácios, seus templos atrasados, e todos os habitantes acorrentados, os traficantes presos aos seus balcões, os padres reunidos com os cortesãos nos salões festivos, urrando nas suas candeias, das quais não podiam se levantar, e levando aos lábios para matar a sede, taças que saíam chamas, criados de joelhos e cloacas ferventes, de braços estendidos, ante príncipe de cujas mãos escorriam sobre eles, em forma de lavas devoradas, ouro derretido. Outros viram o inferno, planícies ilimitadas, onde camponeses famintos, nada colhendo das suas estéreis plantações, nessas planícies regadas pelos suores fumegantes, e como nada podiam encontrar-se, entre devoravam. Depois, então, numerosos como antes, magros e famintos, da mesma maneira, eles dispersavam em bandos no horizonte, procurando inutilmente um lugar de terras mais felizes, e sendo imediatamente substituídos nos campos que abandonavam, por outras colônias errantes de condenados. Há os que viram o inferno, montanhas cercadas de precipício, e florestas soluçantes, de poços sem águas, de fontes sem lágrimas, de rios de sangue, de turbilhões de neve em desertos de gelos, de barcos cheios de desespero, vagando sobre mares sem praias. Viram, enfim, todas as coisas que os pagãos haviam visto, um reflexo tenebroso da terra, uma projeção desmensuradamente aumentada das suas misérias, todos os seus sofrimentos naturais eternizados até calabouços, forças e outros instrumentos de tortura criados por nós mesmos. Existem lá, com efeito, demônios para atormentarem os homens nos seus corpos. Também se revestem de corpos. Esses corpos têm asas de morcegos, chifres, pele cobertas de escama, pata com garras e dentes aguçados. São mostrados armados de espada, de tenazes de pinças, de serras com fogo, de grelhas, de garfo e de foles, de martelos ardentes, e trabalhando pela eternidade na carne dos condenados, como açougueiros e cozinheiros, às vezes transformados em leões ou enormes serpentes, arrastando as suas vítimas para as cavernas solitárias. Alguns se transformam em corvos para arrancar os olhos de certos culpados, e outros em dragões voadores para carregar no seu dorso, aterrorizando e sangrentos, através de tenebrosos espaços, a lançar num lago de enxofre. Ali há nuvens de gafanhotos, de escorpiões gigantes, cuja vista produz calafrios e cujo odor provoca náuseas, que o simplesmente tocar dos dedos produz convulsões. Lá, monstros de muitas cabeças abrem todos os lagos e guelas vorazes, sacudindo as disformes cabeças de crinas e serpentes. Esmagam os condenados em suas mandíbulas sangrentas e as vomitam, mastigando, mas vivos para eles são imortais. Esses demônios em formas humanas que lembram tão claramente os deuses de Amente e do Tártaro, os ídolos adorados pelos fenícios e pelos moabitas, e os outros povos pagãos e os ao redor da Judéia. Esses demônios não agem por acaso, todos têm sua função e seu objetivo. O mal que fazem no inferno, em relação com o mal que inspiram e levaram os homens a praticar na terra. Os condenados são punidos
em todos os seus sentidos, em todos os seus órgãos, porque ofenderam a Deus através desses sentidos e desses órgãos. São punidos das seguintes maneiras: os gulosos pelos demônios da gulodice, os preguiçosos pelos demônios da preguiça, os sensuais pelos demônios da sensualidade e assim por diante. Segundo a variedade dos pecados, sentirão o frio a se queimarem e o calor a se regalarem. Desejarão ao mesmo tempo o repouso e o movimento, e sempre famintos, sempre sedentos, mais fadigados que os escravos no fim da jornada, mais doentes do que os agonizantes, mais maltratados e cobertos das chagas que dos mártires, e tudo isso sem que nunca se acabe. Nenhum demônio se recusa e nem se recusará jamais executar a sua espantosa tarefa. São todos, nesse sentido, bem disciplinados e fiéis a cumprir as ordens de vingança que recebem. Sem isso, o que se tornaria o inferno? Os pacientes ficariam em descanso e os carrascos andavam a discutir, a se enfadarem, mas nada de repouso para os primeiros, e nem de discussões para os seguros. Por pior que seja, por maior que seja o seu número, os demônios se estendem de uma extensão a outro abismo, e jamais se viu na terra uma organização de súditos mais dóceis aos seus princípios, de exércitos mais obedientes aos seus comandantes, e de ordem monásticas mais humildes e submissas aos seus superiores. Que fala, né, que esses demônios rebeldes a Deus, no tocar do bem, são exemplares e domiciliares na prática do mal. Está aqui na nota, aqui embaixo. Nenhum deles se recusa e se mostra de má vontade através da sua eternidade. Que estranha metamorfose operou neles, e que nada sobre criados e puros e perfeitos como anjos. É realmente estranho vê-los dar exemplos de perfeito entendimento, de plena harmonia, de inalterável concórdia, que quando os homens não sabem viver em paz e se entrelaçam na terra, vêm do requinte de castigos reservado e condenados, e comparado a sua situação com os demônios. Aí pergunta, quais são mais dignos de lástimas? Todos eles são vítimas, né? Que ele fala, né? Que toda essa tristeza que a gente vê aqui é comparável porque eles ainda não têm a pureza da grandeza de Deus. Então eles querem ficar nessa zona inferior, se sentindo úteis como poderosos, né? Ainda continuam se iludidos nessa condição, como descreveu todo Santa Teresa, Santo Agostinho. Quantos lugares horrendos, quantas dores. Na hora que eu estava lendo, a gente entra na dor assim de imaginar essa zona inferior, de tanta tristeza, de tanta que é para uma redenção, mas é muito sofrimento, né? Tanta escuridão, né? Então por isso que a espiritualidade trabalha muito para nos esclarecer, para que a gente ganhe almas para evoluir, né? Para não parar nesse momento de sofrimento tão infeliz. Eu vou já findar meu tema já. Quase nada se conhece dos demônios, que se formam a população do inferno. Esses espíritos vis que constituem as legiões de vampiros, sapos, escorpiões e corvos, de hidras, de salamandras e outros animais, sem formas de fauna nas regiões infernais, mais se conhecem e sabem-se muito dos príncipes que comandam essas regiões, entre outros Belfegor, o demônio dos desejos impuros, ou o senhor das moscas que produz a corrupção, Namun, o demônio da avareza, Maloque e Belial, e Balgard e Astrode, e muitos outros, e acima deles o seu chefe universal, o sombrio arcanjo que tinha o seu nome de Lúcifer, e que tem o inferno no nome de Satanás. Eis que,
em resumo da ideia que dão ao inferno considerado em sua natureza física e quando as penas físicas que nele existem. Consultai os pais da igreja e os antigos doutores. Interrogai as legendas piedosas. Olhai as esculturas e as pinturas nas nossas igrejas. E ouve com atenção o que dizem os nossos pupilos e aprenderei ainda mais. Então olha só, como as zonas inferiores são muito tenebrosas, como elas são sombrias, como tem nas descrições dos santos, dos mártires, dos deuses que nós acompanhamos, eles nos mostrando essa dimensão inferior tão triste, né? Então que a espiritualidade nos ajuda a entender de uma forma melhor, para que a gente procure evoluir, gente, de verdade, para que a gente não pare nessa zona inferior, né? Então a gente vai findar aqui agradecendo a Deus, a Jesus, a Virgem de Nazaré, a todos os benfeitores, santos, anjos, espíritos do bem que nos trabalham para nos ajudar nesse processo evolutivo, para que a gente possa realmente passar o amor de Deus, o amor de Jesus, a misericórdia do Pai para a nossa humanidade, que nós estamos vivendo tempos difíceis e a nossa dificuldade que a gente entende é que os nossos irmãos amados, errantes, vão para esses vales sombrios que muitos estão aguardando eles lá. E nós precisamos de verdade construir uma legião de amor, de misericórdia, de solidariedade, para que a paz possa reinar no nosso planeta. Então, com muito amor de Deus, o amor de Jesus, de Maria de Nazaré, por todos esses espíritos em sofrimentos, que eles possam um dia se encontrar no amor de Deus, no amor de Jesus. Que assim seja. Graças a Deus, meus irmãos, e agradecendo a oportunidade com a prece do nosso Criador, do nosso Mestre Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Jesus, a Virgem de Nazaré e a todos os benfeitores. E até uma próxima oportunidade, porque esse tema é muito triste, das zonas sombrias e de sofrimento. Que assim seja. Até uma próxima oportunidade.